E ele dava um exemplo a respeito da mulher quando fica em sua gestação e que, quando descobre que está grávida, a primeira coisa que nasce é perspectiva. E aquilo inunda o coração da família. Eles se perguntam: será menino, será menina? E a perspectiva ela passa a ser um tempero para a vida. Depois que a criança nasce, se pergunta novamente, a perspectiva continua. Vai se parecer com quem? Com o pai, com a mãe, com os avós. E depois que cresce, vem novamente a perspectiva e a gente fica perguntando: quando crescer será o quê? O que vai ser essa criança? E a perspectiva tem sido isso constante. E ele faz uma alusão, o pastor que pregava fazia uma alusão a respeito dessa perspectiva, a respeito do culto, dizendo que cada irmão que vem à casa do Senhor, ele vem com uma perspectiva. E essa perspectiva de receber uma bênção, de ver Deus falar com ele, é uma perspectiva. Mas o que não se pergunta, segundo ele falava, é que Deus também tem a sua perspectiva ao nosso respeito. E isso é interessante, porque quer queira, quer não, terminou se juntando um pouquinho a mensagem, que ao longo da semana fiquei me perguntando: Deus, o que vou pregar? Porque como todos aqueles que falaram aqui, cada um passa pelas suas circunstâncias da vida. Eu sou sincero que somos seres humanos, somos necessitados muitas das vezes que Deus segure em nossas mãos e nos erga para continuarmos. Mas a palavra de Deus, ela nos dá ânimo, a busca da presença do Senhor nos dá força e criamos uma nova perspectiva. Amém. Perspectiva de bênçãos, de vitória e de continuidade até chegarmos à presença de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Por gentileza, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, não precisa ficar de pé. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 11, você que tem a Bíblia, a palavra de Deus, capítulo 11, versículo do 1 ao 10. Eclesiastes capítulo 11, aos irmãos que estão procurando, eu quero desejar agradecer aos irmãos, ou melhor, irmão Gerendo, por nos dar o privilégio de estarmos ministrando a palavra de Deus no culto da juventude, da mocidade. Deus abençoe. E queridos, eu sempre em minhas orações tenho colocado a mocidade de Copel na presença de Deus, porque não é fácil ser jovem, principalmente numa geração como a nossa, onde somos constantemente bombardeados por conceitos e principalmente por ensinos que onde todo mundo aborda uma pluralidade que somente cada vida pessoal está certa, onde a verdade não existe, apenas todas as verdades são verdadeiras. Então cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu, digamos assim, é a minha vida, sou eu que mando, sou eu que determino, é do meu jeito, é do meu querer. E aí cada um tem o seu mundo. E esses mundos muitas das vezes empolgam outros a andar por eles. Mas que a igreja também possa orar pela juventude da Copel, para que Deus conceda a vitória. Quantos acharam de um amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanha comigo, por gentileza. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre
da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegra, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas trará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração, e remove a tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém? Amém. Bendito seja Deus. Irmãos, o livro de Provérbios está repleto de conselhos. Dentre eles existem muitos relacionados à questão da área da juventude. Não da forma identificando uma certa idade, de forma alguma, mas procurando identificar que no vigor da nossa vida, nós temos juventude para realizar sempre alguma coisa. E esse livro, o livro de Provérbios, ele fala que debaixo do sol a vida que nós vivemos, ela é simplesmente formada de muitos imprevistos. Muitas coisas estamos sujeitos a vivermos devido a acontecimentos. Quando eu saía de casa para ir trabalhar o dia de hoje, o rapaz que ia à minha frente foi surpreendido por um ônibus que cruzava a avenida, aproveitando o sinal que tinha acabado de fechar. E surpreendido ele, provocou um acidente. Na nossa vida, constantemente, somos pegos por imprevistos. Isso está constantemente, vivemos isso todos os nossos momentos. Nós vimos muitos testemunhos aqui hoje falando sobre isso. Se os irmãos pararam um pouco para perceber, analisaram isso. E o que é interessante é que o escritor de Eclesiastes faz questão de mencionar isso. Faz questão de expor essa realidade e dizer que essa nossa vida, cheia de imprevisíveis, cheia de alto e de baixo, e muitas delas sem lógica, porque às vezes ficamos pensando, até como o Gileno falou, meu pai tinha mais figura de vida do que eu. E a gente fica muitas das vezes perplexo diante de ter sido pego por essa imprevisibilidade. E aí, o homem de Deus, com a sabedoria que tinha colhido da parte de Deus, faz uma interrogação. Claro que o texto não menciona essa interrogação, mas ele chama a minha, a sua, a nossa atenção. E logo no versículo 1 ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É a primeira coisa que ele vem a mencionar. Isso, em outras palavras, é chamar atitude. Lançar é alguém que fez um ato, alguém que cometeu uma atitude naquele momento. E aí, muitas das vezes, nós paramos e pensamos: o texto está fazendo com que eu lance, com que eu envie, com que eu me coloque, me levante e tome uma atitude. Porque se eu não tomar uma atitude, eu não serei abençoado. No presente século,
no atual, nos anos que nós vivemos, estamos acostumados a ouvir sempre: eu tenho que ir na casa do Senhor porque eu tenho que ir buscar uma bênção, eu tenho que buscar uma vitória, um milagre. Mas só o fato de você ter saído da sua casa para vir à presença de Deus foi uma atitude, foi um ato de atitude sua. Louvado seja o nome do Senhor. Salmista, ou melhor, Salmo de Salomão, eu posso considerar como salmista pelas suas escritas. O livro de Eclesiastes foi escrito por ele também, e mencionado a respeito sobre isso. Ele faz uma reflexão sobre a vida, e por essa imprevisibilidade dessa vida, nós somos chamados a atenção para refletirmos, porque este homem, conhecendo a imprevisibilidade da vida, sabendo que para não ser alvo de um problema existencial na sua vida, você pega pela imprevisibilidade da vida dos dia a dia, esse homem convida Deus como único autor para fazer parte da sua história, da sua vida, para não ser pego de surpresa. O cristão precisa compreender e entender isso. Ele precisa convidar a Deus para estar presente na sua vida, porque ele sabe que a nossa vida, a nossa existência, ela é imprevisível. E a gente precisamos convidar o Senhor para fazer parte, e precisamos tomar uma atitude para isso. Precisamos vivermos nessa atitude com propósitos. E um dos propósitos primordial é justamente o que o escritor menciona: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Tome uma atitude. A primeira coisa que você deve fazer é tomar um propósito, assumir um propósito com Deus. Deus, eu preciso tomar uma atitude. Você ouviu a irmã dando um testemunho? Depois de um momento a sós com Deus, em tomar uma atitude. O que está faltando para a sua vida para ser abençoado é tomar essa atitude. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa vida de propósito, queridos, ela precisa também ser compreendida em cima e a respeito que eu e você precisamos evitarmos a passividade. E para se tomar uma atitude, para se lançar aquilo que Deus quer, como um ato de atitude, eu preciso sair da minha inércia, do lado passivo que você se encontra, que eu me encontro, que nós nos encontramos. Precisamos sair dessa inércia, não sermos simplesmente um mero espectador da nossa história, mas começarmos a nos erguer e nos levantar para ajudar Deus a construir ela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi um jovem aqui que estava há poucos dias na igreja, e ele alegre me contava que tinha passado no vestibular da FACEL, alegre e contente. Há uma semana atrás ele perguntava como é que fazia uma redação e o que caía. Eu simplesmente perguntei para ele se ele tinha conhecimento do mundo evangélico na atualidade. Se ele não sabia, ele procurasse a ler durante toda a semana sobre o mundo evangélico na atualidade, porque uma das perguntas dentro da redação seria justamente sobre a realidade atual no mundo evangélico.